e dando esse abraço aos amados irmãos e irmãs, jovens aqui presentes em nome do Senhor Jesus. Então vamos estar fazendo esse momento de oração, orando pelas nossas igrejas, pelas lideranças, pelos obreiros, para que o Senhor continue acrescentando vidas, continue estabelecendo o propósito dele nessas localizações, em nome do Senhor Jesus. Oremos, faça a sua oração, feche seus olhos, eleve seu pensamento ao trono da graça, aos céus, e ore ao Deus vivo, ao Deus que reina, ao Deus que é eterno, ao Deus que é soberano, ao Deus que está assentado no mais alto e sublime trono. Esse é o Deus que nós entregamos as nossas vidas. Oremos, igreja, em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus, está aqui o teu povo reunido, Senhor meu Deus, e neste momento, Pai, num só propósito, orando, Senhor meu Deus, pelas igrejas, Pai, estabelecidas nessas localidades, Senhor meu Deus, no Brasil, na Argentina, na África, Senhor meu Deus, nesses 4 cantos deste país, Senhor meu Deus. Estamos aqui, Senhor meu Deus, nos colocando na brecha, Senhor meu Deus, para que essas igrejas, Pai, oh Deus, anuncie a Tua palavra, Senhor meu Deus, preguem a verdade, Senhor meu Deus, oh Pai amado, que essas igrejas, Senhor meu Deus, façam a Sua obra, Pai, o evangelismo, para que vidas se rendam aos pés de Cristo, para que vidas sejam salvas, para que vidas sejam libertas, para que vidas sejam restauradas, regeneradas pelo poder da palavra de Deus. Espírito Santo de Deus, oh, manifesta a Tua graça, o Teu poder, nesses 4 cantos do Brasil, na Argentina, na África. Manifesta o Teu poder, libertando, curando, salvando vidas, em nome do Senhor Jesus. Oh Deus maravilhoso, Deus eterno, oh Deus que pode todas as coisas, para Ti não há impossível, Senhor meu Deus. Oh Pai amado, Teus obreiros, Senhor meu Deus, os dirigentes que estão à frente desses trabalhos, Pai, da força, da graça, Senhor meu Deus, da sabedoria, da entendimento, Senhor meu Deus, que eles façam a Tua obra com alegria, com entusiasmo, com amor, Senhor meu Deus, Deus, oh meu grande Deus, oh Pai amado, manifesta a Tua glória, Pai, através da vida desses obreiros, Pai, desses dirigentes, Senhor meu Deus. Manifesta, Senhor meu Deus, o Teu poder, Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Oh, que maravilha! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Só o Senhor é o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus onisciente, onipresente, onipotente. Nós servimos a Ti, nós servimos somente a Ti. A nossa vida Te pertence, meu Senhor. Nós sabemos a quem servimos. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glórias ao Teu nome, glórias ao Teu nome, Senhor. Aleluias, aleluias. Glória a Deus. Nosso pastor Naldo, podem sentar em nome de Jesus. Naldo Aires está com a oportunidade para trazer uma palavra, introdução, uma devocional, aquilo que o Senhor já pôs no seu coração, através do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Bom dia, meus irmãos, a paz a todos, amém? Com muita alegria, louvamos a Deus por essa oportunidade. Mais uma vez, somos ali do Rio Grande do Norte, Mossoró, e estamos como também presidente de uma região, a região Oeste Central RNPB, né, que nós também estamos ali também na Paraíba. E agradecemos a Deus de estarmos aqui. Para nós, nordestino é um desafio, mas a nossa alegria de estar aqui, quando eu disse o pastor Márcio, era um compromisso e um prazer estarmos aqui. Eu digo para os irmãos que eu
tenho muito medo para voar, não vou mentir, muito medo. Passear, só vou para perto ali de Mossoró, naquela região, não vou passear, mas sempre para a obra do Senhor eu tenho essa disposição, porque para mim a missão é maior do que o medo que está em mim. E eu me sinto nessa responsabilidade, essa alegria, e nós moçoroenses também temos a alegria de estar junto aqui, no Rio Grande aqui do Sul, agradecendo a Deus e também fazendo aliança junto com essa igreja aqui em Mossoró. Foi também a igreja onde também nasceu, na nossa parte nordestina, a Igreja de Cristo. Temos esse prazer de ser ali de Mossoró, onde esse povo, com muita coragem, com muita alegria, tem pregado o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus. Um tema muito importante, onde os irmãos ser igreja, ou baseado na igreja também que devemos ser, e o Senhor tem falado conosco, mensagem de ontem muito poderosa. Deus trabalha em nós, para depois trabalhar através de nós. Deus trabalhou na vida de Davi, trabalhou na vida dos apóstolos, para que nós estamos aqui refletindo e agradecendo pelo que o Senhor tem feito, né, nas nossas vidas. O Senhor trabalhou anos na vida de Moisés, não sei se foi 80 anos, para depois usar 40. O Senhor, como trabalhou, salvou Paulo, primeiro o Senhor trabalhou na vida dele, para depois usar ele na obra. A obra que Deus tem em nós é muito maior do que através de nós. Nós temos que ter essa consciência, e a primeira missão que Deus nos chamou é nós ser um adorador. Deus veio aí, adorarmos ao nosso Deus. Ele é antes do homem. Primeiro o homem tem de andar com Deus, para depois fazermos a obra de Deus. Se existe homem de Deus, existe obra de Deus para nós realizarmos. Se Deus nos chamou para nós sermos igreja, tem até um livro do pastor Carlos Queiroz, Ser o Bastante. Se nós sermos, Deus vai nos usar na obra do Senhor, para a glória do nome de Jesus. Eu quero aqui ler 2 versículos, no capítulo 1 Coríntios, capítulo 12, e o versículo também de número 12, que diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, continuam um só corpo, assim também é a respeito de Cristo. Versículo 13: pois um só corpo e um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, que é judeu, que é grego, que é escravo, que é livre, todos nós fomos dados beber de um só Espírito. Aleluia. É esse compromisso que devemos ser, como Paulo estava escrevendo aqui aos Coríntios. Ele estava demonstrando desde o primeiro capítulo que Paulo mostrou, mas nesse capítulo aqui, principalmente no versículo 13, ele estava nos dando essa responsabilidade, essa missão de sermos uma igreja unida, a unidade da igreja, no corpo, há um só, e há muitos membros. O membro, embora muitos diferentes, fazem parte de um só corpo. Membro de um corpo não é para competir com o seu próprio corpo. A igreja não é para competir entre nós mesmos. O Senhor está nos dando essa lição de nós sermos igreja. O corpo não compete com o seu próprio corpo, embora todo ele trabalha num só objetivo do corpo se movimentar. Todos cooperam para aquele corpo. A missão que o Senhor nos deu é para nós cooperar uns com os outros. Aqui não há quem canta melhor, não quem prega melhor. Pelo contrário, Deus nos dá um dom para abençoar o outro, para edificar a minha vida, para edificar nossas vidas. Se alguém é abençoado com a palavra, eu quero estar perto dele. Eu quero ser abençoado com essa palavra, porque foi Deus que deu. Não para nós competirmos, para nós sermos uma igreja num só objetivo, nessa unidade, para o Senhor ser glorificado. Eu nunca vi o corpo dizer: eu não preciso da mão, não preciso do braço, não preciso do olho. Não, sempre cooperam em prol do corpo, num só objetivo, que vá num bom caminho, que o corpo se desenvolva, que cresça, e o Senhor seja glorificado. Por isso que essa unidade é importante. Não é para nós ferir uns os outros. Todos mesmo trabalham em prol do corpo, vivendo para serviço do corpo.
Todos os membros estão a serviço do corpo, em prol desse corpo. Que nós estejamos nesse objetivo de estarmos juntos, trabalhando em prol do corpo, que a cabeça é Cristo, Ele é glorificado. Se um membro do corpo é desonrado, todos serão sendo desonrados. Se um membro do corpo é honrado, todos serão honrados. Por isso, meus irmãos, devemos estarmos juntos. Ser igreja é sermos num só objetivo, unida, pensando num crescimento com maturidade, um crescimento com saúde, para que o Senhor seja glorificado. Esta é a minha reflexão desse tema que o Paulo disse, e também as diversidades, né, do corpo. Diversidade de membros, mas é um só corpo. Deus dá um dom a várias pessoas. Eu vejo aqui pessoas que cantam, pessoas que pregam, pessoas que servem em prol desse corpo. Não há um desejo de um aparecer mais no corpo, que mais um dom que mais aparece. Um membro não é bonito, mas é coletivamente trabalhando em prol desse corpo. Essa diversidade. Pois, irmão, depois de tratar da unidade do corpo, Paulo passa a falar sobre a diversidade dos membros desse corpo. Os membros são diversos, mas nenhum são descartáveis. Todos têm sua importância dentro do corpo. Todos têm sua importância dentro do corpo. Um dia eu estava estudando aquele capítulo, é tão bom e consolável ver que os irmãos vivem em união, Salmo 133. Eu tinha terminado de almoçar e do meu prato, que é um caroço de farinha, um pouco grande, um caroço grande. Aí veio uma formiga e puxou o caroço. Aí eu fiquei ali assim, não tem nem perigo dessa formiga levar esse caroço. Mas aquela formiga disse assim: vocês podem não ter essa união. E voltou e veio com elas milhares de formigas e levaram aquele caroço, que era tão difícil para mim, que uma só não poderia levar. Ela levou, as outras vieram e levaram aquele caroço de farinha. E o Senhor disse: olha, vocês podem não estar unidos, vocês podem ter muitos obstáculos grandes, mas se vocês estiverem unidos, se vocês tiverem objetivo, não há obstáculo grande. Nós já somos vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu aprendi como Paulo disse: aí vai ter com uma formiga preguiçosa. Aprenda com essa formiga, né? Um exemplo para nós. Um exemplo para nós. Por isso, meus irmãos, eu agradeço a Deus por essa reflexão. Eu não sei se poderia cantar um hino, pastor. Vamos cantar um hino? Eu queria convidar a banda aí. Não sei se vocês conhecem aquele hino de Armando Filho. Armando Filho, aviva a tua obra. Quando houver maior perseverança na doutrina que Jesus deixou. Não toca aí, eu sou. Vamos ver se eu pego aqui, não? Eu acho muito bonito esse hino e fala exatamente do tema ser igreja. E nós podemos ser diante de Deus. O que vale não é aquilo que nós falamos. Para Deus o que vale é o que nós somos diante dele. É o que nós representamos dentro do Senhor. Para Deus conta quem nós somos. Por isso que o Senhor disse naquele dia, muitos vão dizer assim: olha, Senhor, não expulsei demônio, fez milagre em teu nome. O Senhor disse: olha, eu não lhe conheço. Eu nem lhe conheço. Bom é ser conhecido pelo Senhor. O ser é importantíssimo. Nós precisamos ser para fazer. Porque se nós fizermos sem ser, não vale para Deus. Eu preciso ser primeiro. Aí conta. Eu preciso ter de andar com Deus. Eu preciso ser um verdadeiro servo de Deus, para nós realizarmos a obra do Senhor. Amém? Vamos louvar o Senhor com esse hino, eu acho muito bonito. Aviva, ó Senhor, a tua obra começar em mim. Quando houver maior perseverança na doutrina que Jesus deixou, quando houver sincera comunhão e entre nós houver maior amor, quando houver temor em cada alma, além dos sinais que vão surgir, a nossa igreja terá sido avivada. E o mundo inteiro vai reagir. Desperta, Senhor,
esta igreja que compraste para ti, com o seu puro e santo amor, realiza a obra a começar em mim. Começa em mim, ó, começa em mim. Quando houver maior desprendimento e em nós houver mais compaixão, e no momento que preciso for repartir os nossos bens com nosso irmão, quando houver imensa alegria, aleluia, de servir a Deus de todo o coração, a nossa igreja terá sido avivada, será exemplo para esta grande geração. Oh, desperta, Senhor, esta igreja que compraste para ti, com o teu puro e santo amor, realiza a obra a começar em mim. Começa em mim, oh, começa em mim, oh, começa em mim. Que a grande obra do Senhor possa começar em mim, em nós, para a glória do nome de Jesus. Eu louvo o Senhor por essa oportunidade, grato de estarmos aqui, felizes e com alegria de servir ao Senhor. Tem um certo ditado: quem não nasceu para servir, não serve para viver. O servo, ele pode até ser rejeitado, mas ele não pode rejeitar aquilo que o Senhor nos deu para fazer. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Amém. Nós queremos saudar a todos também na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Com muita alegria nós queremos aqui também estar saudando os que estão aqui participando do nosso conselho pela primeira vez. Nós tivemos ontem, todos que estão hoje aí, que chegaram pela manhã, ou ainda ontem à noite, que ainda não foram saudados. Eu queria que você se colocasse em pé. Todos aí que não foram saudados, não puderam estar no culto ontem, mas estão hoje pela manhã, se coloquem em pé, nós queremos estar saudando. Temos aí irmãos de Vicente Dutra, aí pastor Mauri, Alecrim, irmão Santa Rosa, pastor Douglas, aí Gravataí, sejam bem-vindos, pastor Emílio, Deus abençoe sua esposa. Vamos dar uma salva de palmas pelos nossos irmãos, pastor Gilmar, aqui na frente pastor Francisco. Deus possa estar abençoando no nome de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. E eu queria, nesse momento, nos colocarmos em pé. Nós vamos ganhar tempo diante da presença do Senhor. E eu queria que somente, nós não vamos cantar, nós vamos somente, eu quero que você olhe para a pessoa que está ao teu lado e dê um abraço a essa pessoa, aperte a mão quem está ao teu lado, diga assim: que bom que você veio, que bom que você está na casa do Pai, que bom que somos irmãos, que somos família. Assim como foi pregado, falado aqui pelo pastor Naldo Aires, somos um corpo, cada um de nós é membro desse corpo e estamos na condução do Senhor. Sejam todos aqui muito bem-vindos na presença do Pai. O Senhor, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão grandioso e Ele nos ama tanto na sua presença. Amém? Amém? Para continuar, meus irmãos, eu sei que a grande maioria de vocês já soube através das redes sociais, também informamos nessa manhã, e na madrugada nossa, Deus
aprove levar para o descanso eterno nosso querido pastor Horst Krieger, um homem que deixou seu legado como família, tornando ainda no início da sua vida, no ano 1966, recém-casado, aceitar uma chamada de Deus, de renunciar um país que já havia um desenvolvimento, uma estruturação, vir para o Brasil, numa região como essa época ainda matas fechadas, tendo muitas dificuldades, acessibilidade ainda somente carroça, cavalo, posteriormente então tendo os primeiros meios de locomoção, passando muitas adversidades diante dos desafios. E ele ainda me contava que quando chegaram lá em Linha Doutor Pederneiras, uma casinha simples de madeira, o banheiro ainda era uma patente do lado de fora. Imagina, irmãos, sair nos dias de frio, quarto quente. E ele falava que quando chegou na localidade, as primeiras semanas, todas as noites apedrejavam a casa deles, porque não eram bem-vindos. Mas mesmo assim, o amor dele superou todos os obstáculos. Por 20 anos, foi missionário no Brasil, desbravando tantas igrejas, se movendo com o coração. E quando teve que voltar para a Alemanha para assumir o legado do seu pai, que havia falecido, e assim assumir a missão, ele foi, mas o coração dele continuou aqui no Brasil. E ainda nesses últimos dias, essa última palavra e pregação que ele fez para a própria família, foi pregando em português, pensando, vivendo o Brasil. Eu queria convidar o pastor Jadir a passar aqui, e nós vamos fazer uma oração. Eu queria que você fechasse os teus olhos e orasse pela família, pelas igrejas, porque sentimos a dor, temos alegria porque ele descansa de um trabalho que fez com excelência para Deus, um homem de Deus. Graça e paz a todos. Momento de dor, difícil, e a última vez que eu falei de tantas que a gente sempre falava com ele, ele nunca media esforço e dizia assim: você é igual um filho meu. Eu lembro de você quando você tinha recém-nascido, e eu tinha você nas minhas mãos e apresentei você para o Senhor. Foi missionário que, quando eu nasci, estavam aqui no Brasil e me apresentou no dia da minha apresentação ao Senhor. E isso é um legado que vem deixar, mas eu sei que ele descansa no Senhor. E nós, como igreja, só nos resta gratidão a Deus por aquilo que o Senhor usou esse homem para desbravar toda a nossa região, implantar muitas igrejas, levar muitas pessoas a Cristo. E que nós tenhamos em memória isso, que há uma missão, e ele cumpriu a missão dele, mas nós que permanecemos
está em nossas mãos para cumprir aquilo que o Senhor colocar. Levantamos essa oração para que o Senhor console a família e especialmente a esposa Hildegard. Hoje pela manhã mandou um áudio para mim ainda. Ela chorou muito já esses dias, essa semana ela me mandou, ela disse sim, orem, eu preciso de força, para que o Espírito Santo console os corações da família. Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos, obrigado por essa manhã, de nós poder estar aqui reunidos, num momento tão solene, Senhor, tão maravilhoso, Senhor, na Tua presença, termos esse nosso encontro aqui, Senhor, das nossas igrejas. Louvamos a Ti por esse privilégio, mas ao mesmo tempo, Senhor, nós levamos diante de Ti, Senhor, a família Krieger. Ó Deus, que tem, Senhor, sentido, Senhor, com certeza muito forte, Senhor, a partida, Senhor, do patriarca, Senhor, dessa família. E que, Senhor, você, através do Teu Espírito Santo, console, Senhor, a irmã Hildegard, console, Senhor, aos filhos, as suas famílias. Ó Deus, que, Senhor, a Tua presença, Senhor, esteja abraçando, Senhor, cada coração, cada familiar. Quanto também, Senhor, a todos nós como igreja, Senhor, aonde nós perdemos hoje, Senhor, um dos grandes representantes do Teu reino, Senhor, aqui na terra, Senhor. Um homem, Senhor, que ardia no seu coração a obra missionária. Ó Deus, desde o início da sua vida ministerial, Senhor, e como missionário e como diretor de missão, Senhor, não cessava, Senhor, essa chama de missões. E que hoje, Senhor, essa chama, Senhor, que Ele tinha em seu coração, Senhor, possa, Senhor, atingir, Senhor, muitos corações, Senhor, para que a obra Tua não pare, mas que o Teu reino avance, que o Teu reino cresça, Senhor. Ó Deus, mais uma vez, Senhor, obrigado, Senhor, por ter cuidado da sua vida. Ó Senhor, todos esses anos, Senhor, tem zelado por ele, Senhor, na obra missionária, Senhor, e em tantos lugares, fazendo, Senhor, a sua obra, Senhor. Mas, Senhor, que nesse momento, Senhor, Senhor, nós entregamos isso, Senhor, em Tuas mãos, pois Teu é o reino, Tua é a glória, Senhor, e por isso nós Te honramos, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, igreja, nesse momento, como gratidão ao Senhor, pela vida do pastor Rocha, eu acredito que ele não está aqui, mas que o Senhor console a família. Mas como igreja, nós queremos dar um forte aplauso para o Senhor, pela vida desse grande homem de Deus, coração cheio de missões, que essa chama missionária continua no meio da igreja de Cristo, aonde ela estiver, no canto que ela chegar, que essa missão não pare, que o Senhor continue abençoando em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Ainda de pé, vamos estar orando pelo servo do Senhor, o pastor Luciano, do Rio de Janeiro, que vai estar ministrando a palavra. Eu já o chamo aqui em nome de Jesus. Peço para a igreja, estenda para cá as mãos que abençoa e orem pelo servo do Senhor, pela sua família, em nome de Jesus. Eterno Deus, aqui está o Teu servo, Senhor, meu Deus, esse vaso que o Senhor preparou, Pai, para que estivesse, Senhor, conosco aqui este momento, Pai, para ministrar, Senhor, a sua poderosa palavra, Senhor, meu Deus.
Deus, sabemos que o Senhor, meu Deus, é o Deus que dá sabedoria, dá graça, que capacita. E nós cremos, Pai, que o Senhor já ministrou ao seu coração, Senhor. E que agora Ele fará uso da palavra, Senhor, meu Deus. E ministrará aquilo, Senhor, meu Deus, que o Senhor enviou aí dos céus, Pai, para nós nesta manhã, Pai. Em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz, amém. Glória a Deus. Nós queremos mais uma vez saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Um ótimo dia de bênção. Parte da terra se entristece nesta manhã, mas todo o céu está alegre. Tenho certeza que o Senhor recolheu, o homem de Deus, que tem deixado um legado. Muitos aqui são frutos, né, dessa semente que foi plantada em cada coração. E nesta manhã nós temos um grande desafio. Como pregador, ministro, nós temos que pedir ao Senhor para que Ele possa, nesse tempo, esse curto tempo, e a gente tem uma reunião, a gente tem um almoço, e o ambiente, para alguns ainda, é um ambiente ainda que está pairando no coração, né? Então a gente tem que desconstruir algumas coisas para que possamos assimilar e receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E o tema é um tema forte, é um tema que vai nos, de alguma maneira, nos confrontarmos. Então eu gostaria muito que nesta manhã nós pudéssemos nos esvaziar um pouquinho, calmar o nosso coração, nossas emoções e permitir que o Espírito Santo realmente continue fazendo uma obra nesse final de semana em nossas vidas, na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Vim do Rio de Janeiro, já nos apresentamos aqui. Sou Luciano, pastor regional lá do Rio de Janeiro, está aqui junto com a nossa caravana de 4, pastor Vanderlei, nosso segundo lá, e nossa missionária Juliana, e a fusão minha, que é a minha esposa, que está ali, deve estar aí, né? Esposa Rosiane. E graças a Deus estamos aqui nesse lugar, chegamos, conduzido pelo Espírito Santo, e estamos alegres de podermos estar aqui nesse lugar, receber o convite do nosso pastor, e poder também ser instrumento nesta manhã, em nome de Jesus. Nosso tema está ali, né? Ser igreja. E pode sentar um pouquinho, porque a gente vai trazer uma introdução e eu queria que você pudesse ficar tranquilo, em nome de Jesus. Nós estamos aí nesse friozinho, tentamos trazer o sol para cá, mas realmente não conseguimos, né, pastor? E descontrair um pouquinho, mas de manhã eu tive uma experiência meio dramática, né? Aquela experiência do carioca fervoroso. Fui no banheiro e de repente meu Deus, Senhor, o que eu vou falar com a minha esposa? Estou me sentindo um eunuco. Caramba, o que aconteceu comigo? Meu Deus, tive que tomar aquele banho quente. Falei, mas é bíblico, né? Aí eu falei, tá tranquilo, é bíblico, vou viver para o Senhor. Mas vencemos. Faraó? Eunuco de Faraó? Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou falar com a minha esposa? Acabou. Mas logo tomamos aquele banho e eu fiz, Senhor, muito obrigado, Senhor. O Senhor ainda quer me usar como eu sou. E queremos falar sobre isso, essência. O tema, ser igreja. E nós gostaríamos de construir aqui com você. E vou voltar aqui, vou ser redundante. Eu vou precisar acelerar muito. O carioca já é acelerado. Mas eu vou precisar acelerar muito por conta do nosso cronograma. Na organização, e a gente tem nosso cronograma, e eu não quero ser desobediente ao nosso pastor e toda a liderança. Então,
Infelizmente vou ter que dar alguns cortes aqui, mas você não sabe o que eu vou cortar, então está tudo bem. Mas nesse momento nós estamos pensando na essência de ser igreja. Na questão aqui daquilo que nos faz, naquilo que nos faz ser no sentido de essência, no sentido de viver, eu diria como ser humano, né? Como você consegue desassociar uma pessoa de ele ser um ser humano? Vou pegar um ser humano carioca, tá bom? Um exemplo aqui nosso, que fica tranquilo. Você pega um cariocazinho, um ser humaninho, ele vai lá, o carioca, e de repente ele vê lá uma pessoa lá com celular, e aí ele rouba aquele celular. E de repente ele não fica satisfeito, e ele vai lá, sem querer, dá 10 tiros, bala perdida no peito daquele outro ser humaninho. Tentando aliviar o cara do carioca, né? Mas alguém diz assim: meu Deus, isso não é um ser humano. O cara roubou o celular, ainda deu 10 tiros na pessoa. Isso não é um ser humano. Isso é um ser humano. Mas alguém diz assim: não, rapaz, ele é um ser humano. Ele fala, ele sente. Pode ir lá que o sangue é vermelho. Não, mas não pode ser um ser humano, rapaz. Isso não é a característica de um ser humano. Porque um ser humano não faz isso. Então, é óbvio. Então, é muito claro isso. Você não precisa fazer esforço para dizer, você é um ser humano. Mas quando você se comporta, pensa, quando você age de maneiras que desqualifica, desassocia você de ser um ser humano, alguém diz assim: meu Deus, isso não é coisa de ser humano. Isso não é um ser humano. E alguém pode dizer assim, ou que defende diz: não, mas ele é um ser humano, porque olha aí, rapaz, ele sente, ele vive em família, ele é um ser humano, ele tem corpo, alma, espírito, tem tricotomia, tudo certo. Meu amigo, mas não pode, olha aqui o que ele fez, esse cara não é um ser humano. Faz o seguinte, arranca ali o carioca é assim, né? Então vamos fazer o seguinte, arranca ali o dedinho dele. Se ele gritar, pedir, pelo amor de Deus, não faz isso comigo, eu nunca mais vou matar. Ele pode ser até um ser humano. Não, rapaz, ele é um ser humano. Arranca a cabeça dele lá. Se ele morrer, eu vou acreditar que ele é um ser humano. Ih, rapaz, ele é um ser humano, morreu. Tem gente que é ruim, né? O justiceiro lá. Mas eu quero nós queremos introduzir nesta manhã, irmãos, que a igreja, ela tem a sua característica de ser igreja, porque ela não é a igreja do pastor Luciano, do pastor Márcio, mas ela é a igreja do Senhor Jesus. Jesus Cristo é o dono dessa igreja. E esse Jesus é o Deus vivo, Criador. Ele disse, né? A minha igreja, eu edificarei a minha igreja. Então partiu dele. Então essa igreja, ela tem a sua performance, ela tem a sua identidade inquestionável. Mas agora nós estamos no momento que alguém pode estar questionando por atitudes, por alguma visão, uma postura. Essa igreja, ela está sendo desassociada do termo, da origem, do desejo de Deus, para que ela realmente seja vista como igreja. Então não é... Que igreja nós estamos falando? Nós não estamos falando da igreja denominacional, nós estamos falando do reflexo da igreja, aquela igreja triunfante, que o Senhor disse que as portas do inferno não podem prevalecer contra ela, porque é Ele que vai estar edificando essa igreja. Então, ser igreja, princípios de Deus para a identificação da natureza da sua criação. Princípio de Deus é o que realmente você vai identificar na natureza da igreja. Quais são esses princípios que nós precisamos seguir, precisamos ter como referência para sermos
não termos dúvida, não termos no nosso coração, não é nada ambíguo, a gente entende que é essa igreja. E aí nós precisamos então caminhar, e eu queria trazer esse texto, pode passar, Efésios capítulo 2, 19 a 22 e Colossenses. Nós temos dois textos ali, e esses dois textos vão nos dar um norte, para que a gente possa, nesse tema, eu estou muito pegado ao tema da essência de ser igreja. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Diga comigo, família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se santuário santo do Senhor. Diga, santuário santo no Senhor. Neles vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus. Diga, morada de Deus, por seu Espírito. E Ele é a cabeça do corpo da igreja. Diga, Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Então, os dois textos que nós vamos estar trabalhando, não dá tempo da gente fazer uma homilia expositiva, mas nós vamos estar construindo aqui, irmãos, para que a gente saia desse lugar, porque outros irmãos, eu quero ser um com outros, construindo essa identidade da igreja, que em algum momento, por isso está fomentando, isso está nos trazendo certa angústia, um desconforto naquilo que nós deveríamos representar mais, aonde nós estamos plantados. Isso então está trazendo um certo desconforto para muitos de nós, muitos que foram chamados, muitos que estão percebendo a vinda de Jesus, e em que momento nós estamos sendo tão relevantes quanto em linha com aquilo que Deus nos chamou para ser, não para só fazer, não para ter planos e projetos e métodos, mas ser na sua essência, de maneira que ninguém tenha dúvida que nós somos igreja, assim como ninguém pode ter dúvida, eu sou um ser humano. Então, esses dois textos nós vamos olhar para a igreja, que ela não, em nenhum momento ela passou dúvida na terra, nos seus primeiros 100 anos. Nós vamos olhar para a igreja primitiva, porque é a igreja que iniciou com muito o cheiro ainda impregnado nos discípulos, nos apóstolos, e aquela mensagem de Jesus, aquela ordem de Jesus, que foi trabalhada de maneira pragmática na vida daqueles homens, não ficou apenas no conteúdo, não ficou apenas nos 3 anos e meio de convivência com Jesus, não ficou apenas para compartilhar conhecimento, não apenas para compartilhar um testemunho com algumas pessoas, não, mas aqueles homens que foram de maneira agressiva, vamos dizer assim, foram pontual, de maneira rema, como foi falado aqui, mensagem rema, mensagem direcionada com propósito. Eles sabiam o que estavam fazendo, consciente do que estavam fazendo, não estavam perdidos, não tinham crise de identidade, porque eles estavam impregnados do Senhor Jesus. Eles sabiam a mensagem que estava sobre eles, mas algumas coisas precisavam acontecer nesse processo. E por isso nós vamos olhar rapidinho, nós vamos olhar para essa igreja de Atos, vamos olhar para a igreja do primeiro século, é a referência que nós temos, é irrefutável o que eles fizeram, de maneira que eu e você podemos ter sempre como voltando para os passos, voltando para um pensamento de ser igreja. A referência de Atos ela nunca vai deixar dúvida.
ela nunca vai deixar sobre nós um ponto de interrogação daquilo que nós estamos fazendo. Então, nós vamos trabalhar olhando para o antigo, para Atos, a igreja nos três momentos que continua até hoje, porque não foi uma onda, não foi algo que veio para apenas trazer um certo pseudo-crescimento, mas esses 3 momentos que a igreja viveu, e eu sei que do 2º, 3º, até o 4º século, principalmente no 4º século, ela teve um momento de tensão que até hoje nós pagamos por isso, quando a igreja ela é institucionalizada, quando a igreja ela é agora uma igreja que as pessoas não recebem Jesus apenas por convenção, mas por decreto, pelo imperador. Mas isso em outro momento. O 4º século a gente poderia falar em outro momento, mas aí quero falar da igreja do 1º século, sem nenhuma interrupção de Estado, sem nenhuma interrupção política, sem nenhuma interrupção de heresias, a igreja pura, a igreja que avança. Então olha para essa igreja, e os 3 momentos que nós estamos vivendo nessa igreja é a morada do Espírito Santo. Então o primeiro momento dessa igreja é igreja como o templo do Espírito Santo, igreja aonde o Senhor Jesus vai agora comissionar essa igreja, os discípulos. Esses discípulos, nós trouxemos uma visita que nós fizemos aqui, esses discípulos, nós tivemos uma visão que esses discípulos seriam o início realmente da igreja. Quando Jesus chama aqueles discípulos e começa, olha, eu vou edificar a minha igreja, e assim, após o treinamento, após o compartilhar da missão de Jesus, após eles entenderem por que eles estavam ali, para que eles estavam ali, Jesus então envia os seus discípulos. Mas santuário de Deus, morada do Espírito Santo. E aí, precisamos entender que dentro desse processo, morada do Espírito Santo, Jesus envia e diz para eles que eles precisavam pregar. Mateus 28, você entende lá 19, ide por todos, pregai a todas as nações. Mas Jesus diz para eles, olha, ficai em Jerusalém. Vocês têm experiência, vocês passaram 3 anos e meio comigo, mas ainda lhe falta algo. Por enquanto eu estava andando com vocês, mas agora eu quero, de maneira plena, eu quero habitar em vocês. Eu constituo vocês não apenas como mensageiros das boas novas, mas eu quero estar com vocês. Eu quero supervisionar de perto o que vocês estão fazendo, o que vocês vão fazer. Então vocês, a partir de hoje, vocês vão ser a minha morada particular. Eu quero habitar de maneira inquestionável, para que quando vocês fizerem aquilo que eu não mandei, ou que eu não compartilhei, vocês vão logo perceber que eu não estava e não estou nesse negócio. O Espírito Santo Ele que vai te dar o termômetro, é Ele que vai te dar o feeling daquilo que você está fazendo, porque você não pode, nem eu, fazer nada que seja obra dele, mas fazer como se fosse obra minha. Por isso a igreja é de Jesus, não é minha, a igreja é dele. Então ele diz, olha, ficai em Jerusalém primeiro, ficai lá, e receba o revestimento de poder. Não adianta fazer 5 anos de teologia, 3 anos, 4 anos, seminário, legal, é muito bacana, se prepara, meu querido, mas não é isso que é o suficiente. Você precisa entender que o Espírito Santo é que vai usar o que você tem, para Ele, para a glória dEle.
Então, querido, a primeira coisa que eu e você precisamos entender: esperar. Fica lá, espera. Tudo que você conhece, tudo que você sabe de mim, só vai ter valor se eu fazer reverberar isso por mim. A glória tem que ficar comigo, o louvor tem que ficar comigo, a adoração tem que ficar comigo, o Espírito Santo. Então você fica em Jerusalém, vocês serão cheios do Espírito de Deus. Aí sim, vocês vão ser morada de Deus. Então a primeira coisa, o poder de Deus para saber esperar. A gente tem habilidade, nós buscamos crescimento, nos aperfeiçoamos. Mas, querido, eles tinham a lei na mão, eles tinham uma experiência viva com o Senhor Jesus. Mas agora Jesus disse: olha, eu vou para o Pai, não vou deixar vocês órfãos, não vou deixar vocês sozinhos. Voltarei, enviarei outro Consolador, Paracletos, estará com vocês até a consumação do século. E Jesus faz isso. Então Jesus fala agora: ficai, e vai vir sobre você a promessa, aquela promessa vai vir sobre vocês, e vocês serão cheios. E aí, irmãos, seria muito óbvio, após os discípulos receber a ordem de Jesus, eles irem pregando. Só que Jesus agora, ele diz o seguinte: não é levar essa mensagem, não é levar o conteúdo, não é apenas você sentar com alguém e falar compartilhar algo, uma história. Existe um fenômeno que está na mão do Espírito Santo, mas que está disponível para aqueles que sabem esperar o agir de Deus na sua vida. Para quem é pregador sabe disso, irmão. Você pode ficar lendo de Gênesis a Apocalipse, você pode ter estudado, você pode ter conhecimento, e hoje você tem acesso a várias janelas de conhecimento. Mas quando você vai ministrar, se o Senhor não te apontar, se o Senhor não te liberar, você só vai ser um fazendo barulho, você só vai ser um transmissor, vai transmitir um conteúdo. Conteúdo, você não precisa estar aqui não, irmão. Tem conteúdo muito melhor do que esse aqui. Conteúdo. Mas quando o Espírito Santo, ele pega esse pequenininho conteúdo que você tem, ele fala: agora é rema. É uma palavra rema a cada coração. E eu vou transformar, eu vou salvar, eu vou convencer. Pelo Espírito de Deus, espera o Senhor te liberar. Espera o Senhor, querido, vir sobre você e dizer: agora vai, agora prega, agora se humilha, agora consola, sabe? Espera. E eles fizeram isso, esperou. Já estavam prontos, irmãos. Todo mundo pronto, prontinho, é só, pode ir lá. Acabou os 5 anos, 3 anos e meio, acabou os 3 anos e meio lá do seminário. Pode ir, você já está pronto. Mas não, espera, porque eu vou fazer de vocês minhas testemunhas. Em vários lugares, vocês precisam esperar. Poder de Deus para esperar, poder de Deus para pregar, poder de Deus para pregar. O que eles iam pregar? Eles tinham que pregar o que, irmão? Óbvio. O óbvio da igreja. Só que a gente não quer pregar o óbvio. A gente quer procurar. Não pode ser só arroz e feijão, não, irmão. Tem que ter mais alguma coisinha. Vamos procurar aqui. Vamos ver quem é o cara. Quem é o cara que está fazendo mau movimento? E esse cara aqui com 20 mil pessoas. Esse é o cara. Esse é o cara. Eu só estou com 50 ovelhinhas. Eu estou muito ruim. Vou para esse cara. Vou pregar o que, meu amigo? E poder então para pregar. Pregar o quê? Pregar o evangelho, irmão. Só o que salva é o evangelho. Que mensagem que eu vou pregar? É óbvio que a igreja, assim que é óbvio que eu estou falando, é um ser humano completo.
Ninguém tem dúvida. Apesar de ser carioca, eu sou ser humano, amém? É óbvio. É óbvio que você tem que pregar. É óbvio que a igreja tem que pregar o evangelho. Mas pregar como? Nós estamos falando do contexto de Pedro. Pedro veio da onde? Qual é a universidade de Pedro? Da onde Pedro saiu, irmão? Da Galileia. Vou pregar o que da Galileia, irmão? O cara não é um ícone, o cara não é um conhecido. Ele é quem? Ele é um Pedro. O cara que nem sabia falar, pescador, irmãos. Quem é a plateia que quer ouvir um cara que não tem nada? Fala aí, normalmente a gente chama alguém, vou chamar aqui, doutor em divindade, meia hora só falando o currículo do cara. 10 minutos ele prega tudo. Se formou em Harvard. O cara, meu Deus, eu tô até com vergonha, vou embora. Mas é o Pedro. Só que quando Pedro, pedacinho de pedra, abre a boca dele, irmãos, já não é mais o Pedro, já não é aquele Pedrinho da Galileia, já não é aquele Pedrinho que vai vir desse lugar, não tem nada. Como transformar essas pessoas? Como 3.000 almas se rendem aos pés do Senhor com uma mensagem? Pedro, poder para pregar, meu irmão, a unção, a conexão com o Espírito Santo, poder para pregar. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que tem muito conteúdo, irmãos. Nada é legítimo, mas se eu não tiver o poder do Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo, o evangelho que transforma, alguém vai dizer: olha, isso parece tudo menos a igreja, porque a igreja, ela prega poderosamente. Ela prega. Sabe por que Jonas não queria lá? Jonas, né? Jonas, a mensagem do pastor Joel, né? Não queria pregar. Ele sabia que se pregasse como boca de Deus, os ninivitas iam se converter, irmãos. Porque ele não ia pregar a mensagem dele. Ele ia pregar debaixo da ordem de Deus. Vai lá e prega. E aí, eles iam se converter. Esse era o medo dele. Olha que medo. Então, poder para pregar, eu e você precisamos ter. Estava lendo um livro e o irmão comentando que ele foi para uma igreja. Ele pastor muito triste, frustrado. Ele disse, ele foi num teatro. E lá muitas pessoas, depois acabou a cena e ele foi conversar com esse ator, que era amigo dele. Ele: rapaz, como que você faz? Tinha mais de 2.000 pessoas aqui, eu vi pessoas aqui chorando, vi pessoas aqui saindo daqui em lágrimas, outros se abraçando. Meu Deus, como é que você faz? Eu tenho uma igreja, rapaz. Olha, eu faço de tudo, os irmãos lá acreditarem, terem um momento com o Senhor. Ele disse: meu amigo, o que acontece é que eu transmito, prego, falo uma ficção, como se fosse verdade. Talvez você esteja falando de uma verdade como se fosse uma ficção. Talvez você esteja falando de uma verdade como se fosse... Você não está acreditando no que você está falando? As pessoas não vão acreditar. Mas não é só acreditar. Não é você estar convencido, não, irmão. É o poder do Espírito Santo através de você. Então pregue a verdade. Preguemos a verdade, pronto. Pregamos o Evangelho, pronto. Ah, mas eu queria mais uma coisinha, meu querido. É salvação. Você quer mais alguma coisa? Você acha que tem alguma coisa além da eternidade? Tem algum tempo depois da eternidade? Você está maluco? Nós estamos pregando eternidade, rapaz. Tu pode ficar 100 anos vivendo o melhor dessa terra. Você quer comparar 100 anos com a eternidade? O Evangelho vai te levar para a eternidade. Aleluia! Poder para pregar a verdade. Poder de Deus. Eles tinham o poder de Deus para pregar.
não tem primeiro, né? É uma máxima lá de Einstein. E ele faz a pergunta: como você pode ensinar alguma coisa se você não aprendeu? Como você vai testemunhar do poder de Deus em você, da transformação em você, se não aconteceu isso em você? Porque é orgânico, irmãos. Querido, pega uma mãe, pega um pai. E pega seu filho lá. Dá para parar esse negócio aqui, não? Pega seu filho. E ele fica olhando para o seu filho de 1 ano, de 2 anos. Eu nunca vi nenhum pai e nenhuma mãe desesperado lá vindo para a internet. Ai, meu Deus. 10 passos para meu filho crescer 10 centímetros em 1 mês. Quem é que faz isso, irmão? Se você está dando a comidinha para 1 ano. Não, alguns ficam fora da curva, esquece. Coca-Cola e hambúrguer. Você está fora da curva. Estatística é aqui. Arrozinho, feijãozinho, mamadeirinha. Precisa você buscar em algum lugar como fazer o meu filho crescer. 10 passos para fazer meu filho falar papai e mamãe. Isso é loucura, meu irmão. Então como que eu posso ir buscar todas as ferramentas, como fazer a minha igreja crescer em 2 anos? 10 passos. Quem é o cara aqui? Esse cara aqui é bom, coach. Querido, a igreja tem que crescer organicamente. A igreja que prega corpo saudável. Não, volta lá. Desculpa. Não treinamos. A igreja testemunhar. A igreja, ela que está, sabe esperar, que está pregando a palavra e que está testemunhando da experiência viva, verdadeira do novo nascimento, ela vai crescer organicamente. Ela vai crescer naturalmente. Eu não tenho que forçar o crescimento do meu filho. Bora, meu filho, bora, cresce, garoto. Meu Deus, me dá uma receita para fazer meu filho crescer. Se você, meu irmão, você só vai levar ele no médico se houver no meio do caminho uma dificuldade, um problema. Aí você vai levar, por que meu filho não está crescendo? Porque eu estou fazendo tudo. Então a igreja do 1º século, a Bíblia diz, irmãos, eles estavam lá em comunhão, eles estavam lá partindo pão, e aí isso caía na graça de todos, era um testemunho vivo. Eles não ficavam anunciando nos outdoor: ei, a igreja de Cristo está aqui, hein? Vem para cá. Não, querido, uma manifestação do poder de Deus, um testemunho vivo, simples, mas verdadeiro, fazer com que a igreja cresça de maneira orgânica. O testemunho, irmão, atrai. A igreja estava em movimento, não estava parada. A igreja estava focada naquilo que eles receberam do próprio Cristo, dono da igreja. Ela não estava gastando energia paralelamente como fazer a igreja orgânica crescer. Isso é um problema, uma dificuldade de entendimento, que a igreja cresce de maneira orgânica. Aí você pode dizer: então, pastor, para que esse evento aqui? É porque nosso filho, no meio do caminho, que era para ter crescido, ele não está crescendo. E eu estou tentando diagnosticar o que está acontecendo com esse meu filho. Porque ele é meu filho, ele é um ser humano, ele tem que crescer naturalmente, e ele não está crescendo. Então o Senhor coloca em nosso coração: será que nós estamos sendo igreja? Porque fazemos coisas como uma igreja, reunimos pessoas, mas estamos unidos? Trabalhamos igual lá a gente fala, um cachorrinho correndo atrás do rabo. Não estamos conseguindo alcançar. E será que todo esse movimento representa a igreja ao qual o Senhor disse, a minha igreja? Será que as ações sociais que nós estamos fazendo, a bandeira que está sendo levantada é do Evangelho ou é da igreja A, B, C, D, E?
É para o evangelho? Não posso ajudar porque ele não é da minha igreja. Não. Querido, então, alguma coisa no meio do caminho deu errado, deu ruim. E eu preciso então entender que a igreja, nós somos morada de Deus, então a casa está cheia do Espírito Santo, amém? Então eu preciso entender que a igreja do primeiro século tinha poder para esperar, poder para pregar, poder para testemunhar. É notório, era natural. Vamos para o próximo. Nós falamos então, igreja como corpo, morada, cheia do Espírito Santo. Agora, essa igreja, ela também é o corpo de Cristo, aonde a cabeça. Nós não somos o membro. Eu, Luciano, sou um membro. Artigo indefinido, um membro. Não sou o membro. Quem é artigo definido e absoluto é Cristo. A cabeça. Nós, um com os outros, um com você. Eu sou membro com você. Sou membro do corpo de Cristo. E esse corpo, ele tem que estar saudável. Corpo com todos os seus membros comprometidos. Corpo ligado à cabeça. Corpo saudável, porque o crescimento vai ser natural. E como ter um corpo saudável, irmãos? É o alimento. É um corpo onde a cabeça é responsável. Se você não tiver uma cabeça legal, você pode ser até um cristão bacana, mas você pode estar com um problema de crescimento, problema de saúde. Quantos cristãos já perderam a vida aí? Se precipitaram. Problema na cabeça. Não consegue entender. O corpo que você também tem é do Espírito Santo de Deus. Aquelas frases, vou morrer mesmo. Já viu? Lá no Rio o pessoal fala, dita essas frases. Não, vou morrer, não estou com pressa, vou morrer. Aí come, aí bebe umas coisinhas que não pode, trabalha demais, né? Tem umas tensões que não tem necessidade. Então o corpo não é saudável. Então a igreja com um corpo saudável é a igreja que ela está em os seus representantes diretos. E não tinha problema nenhum, não há dificuldade nenhuma de entender a posição, a liderança, entender que eles eram realmente homens, realmente de Deus, que eles estavam pregando a mensagem de Jesus. Não era Jerusalém, a visão de Jesus não é só Natal, a visão de Jesus não é só 3 de maio, a visão de Jesus não é só Rio de Janeiro, a visão de Jesus é até os confins da terra. Então a visão de Jesus futurística, a visão de Jesus vai muito mais ao nosso alcance, aquilo que nós conseguimos enxergar como crescimento, mas é algo orgânico. A visão de Jesus está em linha com a visão dele mesmo no Antigo Testamento, quando diz para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mesmo Abraão achando que o filho lá, aquele filho, ele dizia: esse é meu filho, é o filho da herança. Mas Deus diz para ele: mas esse aí não é o herdeiro. Olha, vem para cá para fora que você vai ver quem é o seu herdeiro. Conta aí, ó querido, se você pode. Olha, os seus herdeiros estão aqui, ó. Conta as estrelas. Olha para a areia da praia. Vê se você pode contar quantos grãos tem. Assim será a tua descendência, meu querido. Não é esse aí, não. Vai ser todas as nações. Sabe, querido, nós somos representantes de um Deus poderoso que não olha o micro, olha o macro, olha tudo. Talvez eu e você não tenhamos entendido. Nós estamos numa caixinha e quer que o Senhor esteja nessa caixinha também. Já viu aquela situação? Eu estou ruim, acho que todo mundo está ruim. Ah, minha igreja está com muito pouca gente, todo mundo está quebrado. Ah, rapaz, o esfriamento aqui, todo mundo está frio. Não. É a visão do Todo-Poderoso. Então, querido, corpo saudável, corpo que está trabalhando, corpo, irmãos, que os membros, eles não estão com crise de identidade.
Tem certeza, se você tiver uma coceirinha agora, básica, nas costas, você não vai ficar esperando assim, vou ver se a orelha vai coçar. Corpo saudável, eu sei que tem uma coceirinha aqui, né? Então o corpo da igreja de Cristo, ela é proativo. Os membros estão trabalhando de maneira orgânica, inteligente, consciente. Eu estou aqui, irmão, não é por conta do evento. Estamos aqui por conta do corpo. Nós estamos aqui como membros. Você não pode tirar isso. Nós somos membros do corpo de Cristo. Você não tem como mudar isso. Então nós somos membros saudável. Mas se já começa já... Ih, rapaz, tu é do Rio de Janeiro, né? Glória a Deus, hein? Vai do Senhor. Tá com problema, meu irmão, esse membro aí. Vai para o hospital, irmão, vai se cuidar, vai se tratar. Esse corpo não está saudável, não. Vamos orar. Sei lá, ele é do Rio, né? Vamos orar. Oxe, peraí, meu irmão. Nós somos... Chegou lá, eles já foram proativos, vendiam, dividiam, nem esperou chegar a crise, irmão. Você está em falta de quê? Vende lá e dá lá. Vamos trocar aqui. Não tinha. A igualdade não era política, vinha de Cristo, necessidade da mente do Cristo passando pelo corpo. Então não tinha problema. Corpo com todos os membros comprometidos. Então, enquanto eles estavam pregando, enquanto havia o momento onde os apóstolos estavam ensinando, onde a igreja estava em movimento, não só pregando, mas também em ações, isso mostrava que havia comprometimento. Comprometimento, irmãos, é aquilo que permeia você, o senso de pertencer. E quando você tem esse senso de pertencer, você começa até a se colocar no lugar do outro. Você sabe que o teu pé ali, talvez a tua mão esquerda está com algum probleminha, mas aí a mão direita, ela vai suprir essa necessidade. O teu pé pode fazer algumas coisas que a mão, que é função da mão, e a gente sabe disso, que temos algumas esse corpo, os membros estão comprometidos com esse corpo. Então, estender as mãos. Nós vamos ter um bom senso, entender quando aquele irmão está com dificuldade, e às vezes não é pecado. Então o corpo, os membros estão comprometidos na o meu pé está tranquilo lá. Não está com crise nenhuma de identidade aqui. Porque os meus membros estão comprometidos com o meu corpo. E a cabeça que está enviando. Faz isso, faz isso, faz isso. Então a cabeça é Cristo. E se ele fala para a sua igreja, querido, vá. Se ele fala para a sua igreja, querido, estende a mão. Se ele fala para a sua igreja, querido, vai lá, levanta, chora com ele, se alegra com ele. Está comprometido, irmão. Não é só estar comprometido para levantar edifícios, não. É para estar comprometido para cuidar dos nossos edifícios, morada de Deus. Do organismo aqui. A organização é muito legal, tem que ter. Inclusive eu estou brigando com ela por causa de 1 minuto, cada organização. Mas 1 minuto, 1 minuto. Mas é o organismo que tem que estar bem. Então, corpo comprometido com membros comprometidos com o corpo. Corpo ligado à cabeça. Querido, que coisa maravilhosa. Que eles estavam debaixo de ordem de Deus, orientação. Tinha uma autonomia, cada um com a personalidade. Se você for ver a biografia de cada um dos discípulos, você nem chamava ele para compor. Diretoria nem se fala. Para compor a igreja, para liderar a igreja. Eles tinham autonomia, mas eles não eram independentes. Por isso Jesus queria supervisionar de perto, estando neles todos os dias até a consumação do século. E agora,
eles estão ligados. Essa igreja que tem um dono, ela está ligada, os membros, o corpo, estão ligados a essa cabeça. E por onde eles passam, o Senhor vai fazendo coisas maravilhosas. O evangelho vai transformando. Quando pega Paulo, então, aí vai se descortinando mais ainda. Que o próprio Paulo diz isso em Efésios capítulo 3, de 1 a 13. Ele vai falar isso, olha, o mistério que estava oculto, quantos séculos, lá no Antigo Testamento. Mas agora pela igreja, a multiforme graça do Senhor está sendo revelada aos gentios. Talvez alguns achavam que Jesus era só para aquele povo de Israel. E no Antigo Testamento a gente percebe que tem isso fomentando, dá a entender que é um povo exclusivo só Israel. Mas o Senhor vai, na medida do seu plano, Ele vai descortinando. Então no Novo Testamento você percebe que o plano de Deus que começou lá no Antigo Testamento, ele começa a ser só na nossa cidade lá, segunda cidade. Nós falamos de olhando para Atos, e nós estamos falando agora de família unida pelo Espírito Santo. Então nós falamos do Deus, do Pai e do Espírito Santo. A Trindade, ela está intrínseca na igreja. Pai, Filho e Espírito Santo. Nós estamos sendo unidos agora como família. E também não dá para você desconectar, não dá para você desassociar um membro da sua família biológica. Não, ele não é meu irmão, não. Ele não é seu irmão, filho. Filho da mesma mãe, do mesmo pai. Como é que não? Mas ele não é meu irmão. Não gosto dele. Você pode morrer dizendo que não é, mas ele é. Membro da família de Cristo, unido pelo Espírito Santo. Se você ainda não se encontrou nessa família, irmão, começa a conversar com seu pai. Que o seu pai quer que todas as nações sejam vistas como família dele. E talvez você esteja com uma dificuldadezinha aí, não sei, de região, de fala, dificuldade social, não sei. Mas eu sei que Jesus quer uma família unida pelo Espírito Santo de Deus. Essa família, que não pode ser também desassociada de família, porque foi Jesus que colocou, o texto que Naldo leu aqui, o Senhor colocou os membros como Ele quis no corpo. Quem que quis? Ele. Ele quis fazer assim. Então você não pode trocar, você não pode mudar. E se você tem... A gente está trazendo ali, ó, família em comunhão, porque quando você olha para uma família natural e você vê um sentado aqui na mesa, outro na cozinha, aí você fala assim, rapaz, mas que família desunida, né? Isso descaracteriza uma família. Então a família de Cristo, um marco, um emblema, é que ela está em comunhão. Não estamos apenas ajuntados aqui, irmão, em comunhão e unidade de pensamento. Não é a comunhão que a gente fala, vamos reunir o pessoal ali, vamos falar algumas coisas, está todo mundo junto. Não, nós estamos falando de unidade pelo Espírito Santo. Você não sabe cantar a música, mas você está ali, Senhor, abençoa. Senhor. Você não está entendendo muito, pregador, mas Senhor, abençoa o teu servo. Certo? Não ficar, meu Deus, que música é essa? Não, comunhão da família. Então havia comunhão, a família estava unida.
família que serve a outras famílias. Não é só minha, não é a minha igreja, não é a minha denominação. Nós estamos falando de família de Cristo, que outras famílias precisam ser também edificadas, precisam ser alcançadas. E isso você via de maneira clara em Atos. Que nenhuma família ficou sem ser suprida as suas necessidades. Quando tiveram uma dificuldade lá, por conta do crescimento da igreja, é normal. E aí observaram um problema de divisão de bens, divisão de comida, de cuidado. Mas rapidamente o Senhor usa os discípulos, os apóstolos, ó, vamos fazer o primeiro concílio aí, vamos fazer um concílio, vamos levantar os diáconos e vamos resolver esse problema, vamos resolver esse negócio, esse importante negócio. Nós vamos ficar com a palavra e eles vão ficar com a mordomia. Foram supridas todas as necessidades. Já havia um probleminha lá, de desigualdade, mas rapidamente o Espírito Santo, ó, epa, minha igreja não. O Estado pode ser, o município pode ser, a tua casa até pode ser, mas a minha igreja tem comunhão. Minha igreja está servindo uns aos outros. E minha igreja gera mudança. As pessoas estavam ali sendo impregnadas com um comportamento. Antioquia, onde eles foram reconhecidos como cristãos. Mas por que foram reconhecidos? Porque ficaram falando, eu sou cristão, hein? Eu sou crente, olha a minha Bíblia, hein? Não! Que impregnou aquele lugar com o Espírito Santo. Havia um desejo de salvação, não apenas de encher banco. Havia um desejo de mudança naquela sociedade. Mudança, não tentando terceirizar para outros. Não ficando reclamando, que cidade. Realmente a minha cidade é uma das mais violentas. Um número absurdo. Mais de 6.000 pessoas. E ainda num bairro muito violento. E quase em metro quadrado, a cada 200 metros quadrados, você tem uma denominação. Isso é confrontante. Um lugar onde o Senhor disse assim, planta minha igreja ali. Para quê? Para ter 4 paredes? Não. Para que esse lugar seja transformado. Tem que haver transformação nesse lugar. Tem que haver mudança nesse lugar. Quem é que vai fazer a mudança? Os representantes legais na terra. Somos nós, a igreja do Senhor, a família que transforma uma sociedade. A família que começa dentro de casa transformando ali com os filhos, conversa, oração, culto. Agora ele vai para a faculdade, vai transformar aquele lugar. Agora você vai lá, você vai ser um comerciante, vai transformar aquele lugar lá. Agora você vai para um bairro difícil pra caramba, vai transformar aquele lugar lá. Sabe, querido, família que transforma não é só vista dentro das 4 paredes. Família que está em missão, fora das 4 paredes, transformando o lugar por onde ela passa. Você quer ser um médico, mas um médico cristão. Você quer ser um doutor, vai ser um doutor cristão primeiro. Cristão, que vai transformar pessoas naquele lugar. Lugar onde eu não posso ir, você pode ir, meu irmão. Lugar onde eu estou, talvez você não possa entrar. Mas eu e você estamos como se nós dois estivéssemos lá, no mesmo lugar. Porque cabeça, família que gera mudança através do Espírito Santo. Eu estou fazendo a mesma coisa que você, se eu estou ligado com o Espírito Santo. Não precisa estar lá geograficamente. Você está lá, você está fazendo a obra de Deus. Você está lá no Chile, você está fazendo a obra de Deus. Você está lá na Bahia, você está fazendo a obra de Deus. Por quê, querido? É a mesma cabeça. São os mesmos membros fazendo. É o corpo trabalhando. Não vai ter problema. Mas por que está tendo problema? Por isso que nós estamos aqui. Talvez para nos sacudir. Eu acho que é o último. Finalizando. A Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja. Billy Graham fala isso. Mas ordena que a igreja saia em busca dos pecadores. Nós temos que sair em busca. Não foi Adão que foi desesperado. Deus, eu pequei. Estou sem roupa. Vem aqui, me ajuda.
Foi Deus que disse: Adão, onde você está? Foi Deus que mandou Moisés: desci, vai lá, você vai libertar o meu povo. Foi Deus que disse: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Efésios diz: foi o Senhor, Ele nos vivificou estando nós mortos em nossos delitos e nossos pecados. Ele nos vivificou, Ele que veio. Deus enviou seu Filho. Não foi a humanidade que Deus manda seu Filho. Deus que foi atrás. Deus enviou o seu Filho para que todos creiam que Ele é Deus, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Foi Deus que quis. A igreja do Senhor, ela é proativa. A igreja do Senhor, que o Senhor disse: olha, as portas do inferno não vão prevalecer, está gerando em mim e você que essa igreja está em movimento, que essa igreja ela não é preguiçosa, que essa igreja ela não está esperando uma nova dispensação, um novo avivamento. Ela está em linha com a vontade de Deus. A igreja está em movimento. A igreja ela é guerreira, ela vai guerrear. O inferno não é fácil. Então a igreja, a característica, o DNA da igreja é guerrear, é perseverar. A igreja não fica parada. A igreja não fica esperando um novo evangelho, uma nova visão. E eu tenho uma nova visão. Não. A igreja continua e vai continuar sempre guiada pela inspiração de Deus através da palavra do Senhor. É por aqui que nós somos guiados. Alguém disse: nós temos que ressignificar a palavra do Senhor. Ressignificar a palavra do Senhor? Você está maluco? Você que tem que se ressignificar, querido, e começar a comer isso aqui e começar a ser o que a Bíblia diz que você é. Não temos que ressignificar palavra nenhuma, irmão. Você que tem que ser transformado. O evangelho que tem que transformar você. Não é você querer mudar a palavra. Não é você. Você não pode. Tudo bem. Vou falar para mim, Luciano. Você não pode perdoar. Seja homem. Diz: Senhor, eu não consigo perdoar. Mas não diz que a Bíblia está me dando autoridade para viver em comunhão, dizer que está em comunhão, trocar cálice, sem perdoar os outros, irmãos. Você não pode. Diga o Senhor: Senhor, ainda sou Jacó, mas eu creio que o Senhor vai me transformar em Israel. Não vou mais ser um trapaceador, um mentiroso. Eu vou ser transformado. Quando acontecer isso em você, pode ter certeza, naturalmente, as pessoas serão transformadas também. E nessa manhã, nessa correria, nós esperamos que o Senhor, Ele possa te dar um pequeno toque. Você já viu que tem gente que cai e fala assim: rapaz, eu tropecei numa pedrinha e caí. Uma pedrinha, não precisa ser um pedrão não. Que o Senhor, uma pedrinha, possa fazer você voltar e entender o propósito da salvação do Senhor através da igreja, que somos nós. E Senhor, misericórdia então, Senhor, porque se a gente não está crescendo, se a gente não tem comunhão, se a gente não tem poder na palavra, né? Se a gente está tentando trazer um artifício, uma estratégia, se a gente quer colocar uma visão empreendedora, não dá tempo de falar sobre isso aqui, mas as igrejas e startups que estão aí, tirando o Espírito Santo e colocando só habilidade humana, gestão. Uma coisa é você usar uma tecnologia para ajudar um organismo que está saudável, que está forte, ele só vai impulsionar. Mas uma coisa é você querer substituir a palavra, substituir a estratégia do Espírito Santo na sua vida, e vir aqui contratar o melhor baterista, contratar o melhor mensageiro, vou lá e contrato o cara melhor da mídia, compro um terreno, boto todo mundo lá, startups, vamos embora. Quero crescer rápido, quero lucro rápido, pragmático. Você quer fazer isso? Você vai ser parecido com a igreja, mas alguém vai dizer: isso é igreja? Isso é ser igreja? Talvez uma interrogação, e eu espero que isso não esteja acontecendo, mas que você observe para onde está indo a igreja. A igreja está indo para onde o Senhor sempre disse que iria. Vou preparar lugar para o céu. Para lá que nós estamos indo. Nem estamos indo, nós estamos voltando. Fomos expulsos de casa, estamos voltando para uma nova casa. Ó, é uma casa bonita, querido. É uma casa linda. E você pode dizer: querido, que coisa, eu não mereço. Meu Deus, se eu soubesse eu tinha feito muito mais. Meu amigo, faça. Porque você vai ser frustrado. Porque Deus vai fazer coisas que os olhos não viram,
ouvido não viu, e nem chegou no coração do homem o que Deus tem preparado. Se coloque de pé nesta manhã, em nome de Jesus. E esta manhã, querido, em nome de Jesus, nós queremos pedir ajuda ainda em 1 minuto do Espírito Santo, para que Ele possa nos tornar realmente uma pequena imagem, ou talvez uma grande imagem, da igreja que o Senhor começou a trabalhar ali pertinho, no primeiro século, sendo morada de Deus, morada do Espírito Santo, cheia de poder, para pregar, para testemunhar, para esperar, sendo, querido, o corpo do Espírito Santo, com os seus membros aí, comprometido. E terceiro, sendo família unida pelo Espírito Santo. E aí, querido, talvez a gente vai, daqui a 1 ano, 2 anos, nós vamos vir com outro tema. E enquanto a gente não consiga nessa essência, esse tema vai continuar reverberando em nossos corações, até Jesus. Esse incômodo, não, Senhor, não retire de mim o teu Espírito, não, Senhor, nós queremos avançar, teu Espírito está aqui gemendo em nós. Então, em nome de Jesus, louve ao Senhor. Mas eu queria nessa manhã, aquele que diagnosticou, dentro desses pontos que nós falamos, irmãos, que você talvez não esteja sendo aquela morada, não esteja permitindo aquele Senhor realmente te usar com poder e autoridade, ou talvez você esteja com uma certa dificuldade no corpo, membro, você ainda não consegue, sabe, ser como o membro de Cristo, que realmente está pertencendo, que tem o seu coração está na igreja de Cristo, orgânica. Ou talvez você está com uma dificuldade com teu irmão, família, porque ele não pensa como você, não fala como você, tem umas cores que ele não gosta, você gosta. Você está com algumas dificuldades, isso está atrapalhando a igreja de ser igreja. E se isso está acontecendo, eu queria convidar você, não só obreiro, você que faz parte dessa igreja, precisa nessa manhã ter esse renovo, para que o Senhor venha aqui, paira sobre esse lugar e te impulsione a fazer aquilo que nós sempre deveríamos fazer de maneira orgânica para a glória de Jesus. Então, se você sai do seu lugar, querido, e não quiser que isso aqui vai ser, esse espaço aqui, ele é diferente de onde você está aqui, de onde você está, mas mostra o quanto também nós temos uma predisposição para atender o que nesse momento o Espírito Santo está colocando em nossos corações. Então você sai do seu lugar e vem orar pela igreja. Senhor, em algum momento eu não estou sendo igreja, em algum momento, Senhor, eu estou falhando, em algum momento, Senhor, eu estou deixando de estar em comunhão com meus irmãos. Venha para cá para frente, vamos orar juntos aqui, vamos dar as mãos. Eu sei que foi pago um alto preço. Isso, abraça seu irmão aí onde você está então, em nome de Jesus. Para que contigo, aleluia, eu fosse o meu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Dá as mãos aí, seu irmão. Jesus derramou.